Desde o momento em que Lucas foi diagnosticado com diabetes tipo 1 no seu primeiro aniversário, minha vida virou de cabeça para baixo. Eu e Ana, minha ex-esposa, estávamos juntos na época, mas a pressão de lidar com a doença crônica de nosso filho começou a desgastar nosso relacionamento. As noites sem dormir, as constantes verificações de glicose e a preocupação incessante com a saúde de Lucas nos deixaram exaustos e emocionalmente esgotados. Eventualmente, nosso casamento não resistiu à tensão, e nos divorciamos. No entanto, nosso amor por Lucas e a necessidade de garantir seu bem-estar nos forçaram a manter uma comunicação constante, mesmo que muitas vezes fosse tensa e conflituosa. A introdução do sistema Omnipod para Lucas foi um alívio temporário, mas também trouxe novos desafios. O treinamento foi intenso, e ambos tivemos que aprender a operar a bomba de insulina com precisão. Apesar de nossos esforços, a desconfiança entre mim e Ana só aumentou. Eu sempre me preocupei se ela estava seguindo corretamente as instruções médicas, e ela, por sua vez, questionava minhas habilidades de cuidado. Cada pequena falha ou desvio no manejo da condição de Lucas se transformava em uma batalha de acusações e ressentimentos. A situação se tornou ainda mais complicada quando percebi que Ana, muitas vezes, parecia perdida e hesitante em tomar decisões críticas para a saúde de nosso filho. A tensão atingiu seu ápice em uma manhã de segunda-feira, quando acordei com uma série de mensagens de Ana. Lucas estava com níveis de açúcar no sangue perigosamente altos, variando entre 425 e 525 mg por decilitro, muito acima do normal. Ana estava claramente em pânico, sugerindo que talvez fosse necessário trocar a bomba de insulina. Meu coração disparou. Eu sabia que algo estava muito errado e que precisávamos agir rapidamente. No entanto, a confusão e a hesitação de Ana em seguir os procedimentos corretos só aumentaram minha frustração e medo. A saúde de Lucas estava em jogo, e eu me sentia impotente, preso em uma batalha constante com minha ex-esposa, enquanto nosso filho sofria as consequências. As mensagens de Ana continuavam a chegar, cada uma mais desesperada que a anterior. Ela me informou que os níveis de açúcar no sangue de Lucas estavam perigosamente altos desde a noite anterior, e que ele poderia precisar ir ao hospital. A situação já estava crítica há mais de 7 horas. Eu sugeri que ela removesse a bomba de insulina, administrasse insulina com a caneta e colocasse um novo pod, conforme o treinamento que havíamos recebido. No entanto, Ana parecia confusa e questionou minhas instruções, perguntando qual médico havia me dito isso. Eu expliquei que essa era a recomendação do endocrinologista na última consulta, mas ela continuava a hesitar, o que só aumentava minha frustração e preocupação. A tensão entre nós escalou rapidamente. Ana insistia que não havia nada de errado com a bomba e que eu não entendia a gravidade da situação. Ela mencionou que estava enganando o pod para dar doses duplas de insulina durante a noite, mas isso claramente não estava funcionando. Quando perguntei se ela havia testado para cetonas, um indicador crucial de complicações graves, ela admitiu que não. Em vez disso, ela havia administrado insulina de ação prolongada, que não era o que Lucas precisava naquele momento crítico. A falta de clareza e a hesitação de Ana em seguir os procedimentos corretos me deixaram em um estado de pânico silencioso. Eu sabia que cada minuto contava e que Lucas estava em risco de desenvolver cetoacidose diabética, DKA, uma condição potencialmente fatal. Quando Ana finalmente trouxe Lucas para minha casa, ele estava visivelmente desconfortável e letárgico. Eu imediatamente verifiquei seus níveis de açúcar no sangue manualmente e administrei a dosagem correta de insulina com a caneta. A rapidez com que os níveis de açúcar de Lucas começaram a cair foi um alívio, mas também um choque. Como Ana pôde deixar a situação chegar a esse ponto? Eu estava furioso, mas também profundamente preocupado. A saúde de nosso filho estava em jogo, e a falta de comunicação e entendimento entre nós estava colocando sua vida em risco. A crise daquela manhã não era apenas um reflexo de nossa incapacidade de trabalhar juntos, mas também um sinal alarmante de que algo mais profundo e perturbador estava acontecendo. Com Lucas finalmente sob meus cuidados, eu pude agir rapidamente para estabilizar sua condição. Verifiquei manualmente seus níveis de açúcar no sangue e administrei a dosagem correta de insulina com a caneta.
Em questão de 2 horas, os níveis de açúcar de Lucas começaram a cair para uma faixa mais segura. A transformação foi quase milagrosa, e ver meu filho voltar ao seu estado normal trouxe um alívio indescritível. No entanto, a rapidez com que ele se recuperou também levantou questões perturbadoras sobre a competência de Ana em lidar com sua condição. Como ela pôde deixar a situação se deteriorar tanto? Apesar de Lucas estar visivelmente melhor, Ana não estava satisfeita. Ela insistiu que eu o levasse ao hospital, alegando que ainda estava preocupada com sua saúde. Mesmo com a confirmação do endocrinologista de que Lucas estava bem e só apresentava traços mínimos de cetonas, Ana não recuou. A situação escalou rapidamente quando ela chamou a polícia, alegando que eu estava negligenciando a saúde de nosso filho. Quando os policiais chegaram, verificaram os níveis de açúcar de Lucas e confirmaram que ele estava bem. Mas Ana não desistiu e, em um ato de desespero, chamou o corpo de bombeiros. Eles também confirmaram que Lucas estava estável, mas a insistência de Ana em levar nosso filho ao hospital me deixou perplexo e preocupado. Para evitar mais conflitos e garantir que Lucas estivesse realmente seguro, decidi levá-lo ao pronto-socorro, conforme Ana exigia. Passamos 3 horas no hospital, onde Lucas foi submetido a uma série de exames e recebeu fluidos intravenosos. Os médicos confirmaram que ele estava bem e que não havia necessidade de hospitalização. A frustração e o cansaço eram palpáveis, mas o alívio de saber que Lucas estava fora de perigo superava tudo. No entanto, a insistência irracional de Ana em levar Lucas ao hospital, mesmo quando ele estava claramente melhor, deixou uma marca profunda em mim. Eu sabia que algo precisava mudar drasticamente para proteger a saúde e o bem-estar de nosso filho no futuro. Alguns dias após o incidente no hospital, recebi uma ligação inesperada do Dr. Ricardo, o endocrinologista de Lucas. Ele pediu para se encontrar comigo pessoalmente, alegando que havia descoberto algo importante durante os exames de Lucas. Quando nos encontramos, Dr. Ricardo revelou que os exames de sangue de Lucas mostraram traços de uma substância incomum, algo que não deveria estar presente. Ele explicou que, após uma investigação mais aprofundada, parecia que alguém estava administrando insulina de ação prolongada de forma inadequada. Meu coração disparou. A revelação de que Ana poderia estar manipulando a dosagem de insulina de Lucas de maneira errada foi um choque devastador. Dr. Ricardo continuou, dizendo que havia indícios de que Ana estava sobrecarregada e talvez não estivesse seguindo corretamente as instruções médicas. Ele sugeriu que a situação poderia ser resultado de negligência ou, pior, de uma tentativa inconsciente de chamar a atenção. A gravidade da situação me deixou atordoado. Eu sabia que precisava agir rapidamente para proteger Lucas. Com o apoio do Dr. Ricardo, entrei com um pedido de guarda temporária no tribunal, apresentando as evidências de manipulação inadequada da insulina. A ideia de que Ana, mesmo que sem intenção maliciosa, estava colocando a vida de nosso filho em risco era insuportável. No tribunal, as evidências foram apresentadas, e Ana foi confrontada com as acusações. Sob pressão, ela admitiu que estava sobrecarregada e não sabia como lidar com a situação, mas negou qualquer intenção de prejudicar Lucas. O tribunal, reconhecendo a gravidade da situação, concedeu a guarda temporária a mim. Ana foi encaminhada para terapia e treinamento intensivo sobre o manejo do diabetes. Embora a decisão do tribunal tenha sido um alívio, eu sabia que a batalha estava longe de terminar. A segurança e o bem-estar de Lucas eram minha prioridade absoluta, e eu estava determinado a garantir que ele recebesse os cuidados adequados, independentemente das dificuldades que enfrentássemos. Meses se passaram desde a decisão do tribunal, e Ana começou a mostrar sinais de melhora significativa. Ela estava frequentando sessões de terapia regularmente, participando de um treinamento intensivo sobre o manejo do diabetes. A transformação foi notável. Ana estava mais confiante e informada sobre como cuidar de Lucas. Durante uma das visitas supervisionadas, ela me surpreendeu ao demonstrar um conhecimento detalhado sobre os procedimentos de emergência e a administração correta da insulina. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma centelha de esperança de que poderíamos trabalhar juntos pelo bem de nosso filho. Apesar das melhorias, a tensão entre nós ainda era palpável.
Havia uma desconfiança mútua que precisávamos superar. Decidimos, com a ajuda de um mediador, estabelecer um plano de cuidados compartilhados para Lucas. Esse plano incluía uma comunicação mais aberta e transparente sobre a saúde de Lucas, além de um cronograma detalhado de suas necessidades diárias. Foi um processo difícil e emocionalmente desgastante, mas aos poucos, começamos a reconstruir a confiança. Ana mostrou um compromisso genuíno em aprender e melhorar, e eu estava determinado a dar a ela a chance de provar que podia ser uma mãe responsável e cuidadosa. Com o tempo, nosso relacionamento começou a se transformar. Não éramos mais apenas ex-cônjuges em conflito, estávamos nos tornando parceiros na missão de garantir a saúde e o bem-estar de Lucas. As visitas supervisionadas se tornaram menos tensas, e começamos a compartilhar momentos de alegria e alívio ao ver nosso filho prosperar. A jornada foi longa e cheia de desafios, mas a determinação de ambos em colocar Lucas em primeiro lugar fez toda a diferença. Hoje, trabalhamos juntos com um compromisso renovado e uma compreensão mútua, sabendo que, apesar de nossas diferenças, o amor por nosso filho nos une de uma maneira que nada mais pode. O que achou dessa história? Você acha que eu realmente estava errado? Qual seria seu conselho para mim? Me deixe saber nos comentários. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere ser um membro do canal clicando aqui embaixo no inscreva-se. Muito obrigada a todos por assistirem até aqui.